Olá, queridos pais e graça a todos vocês, dando início a mais uma pré-aula para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista é do segundo trimestre, nós estamos em 2022. O título dessa lição, dessa revista, é Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E agora nós alcançamos também a lição de número 6, que tem o título também, Expressando Palavras Honestas. O texto dessa lição se encontra em Mateus capítulo 5, e o versículo 37 está escrito assim: seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passar disso é de procedência maligna. Que, na verdade prática, diz o comentarista, fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério. Por isso, o cristão deve cuidar para não prometer ou votar aquilo que não vai ter condições de cumprir. Você é obrigado a votar? Você é obrigado a fazer promessas? Não. Agora, cumprir, nós temos esse dever, essa obrigação de cumprir. Então, os versículos-chave para essa lição se encontram no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, do versículo 33 ao versículo 37. Nós não vamos ler para que o vídeo não fique muito longo, mas que você esteja lendo na sala de aula com seus alunos, que o seu Deus venha te abençoar, te dando graça, força, sabedoria e entendimento em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, nós vamos estar passando aqui essa lição. Ela vai ser aplicada no dia 8 de maio de 2022. Olha só, amados, eu quero desde já agradecer a todos vocês que têm curtido, têm compartilhado. E eu quero pedir também para você nos ajudar, deixando aí um joinha e também faça seu comentário. Deixe um versículo, isso você está motivando também as outras pessoas está aprendendo da palavra do Senhor. Você que está assistindo pela minha vez, seja bem-vindo, receba o nosso abraço, o nosso carinho. Quero pedir para você também curtir, compartilhar, se inscreva no nosso canal para você ficar por dentro de todo o conteúdo e também não esqueça de deixar o joinha e o seu comentário. Bem, queridos, glória a Deus. Quando você deixa um versículo, você deixa aí um amém, você deixa de onde você está falando e a gente vai responder aqui a sua mensagem, será muito gratificante. Nós vamos basear aqui em 3 pontos e o primeiro tópico é afirmar que não devemos jurar nem pelos céus nem pela terra. Então, nós já vimos aqui o segundo tópico, enfatizar que nossas palavras devem ser sim, sim, não, não. Olha só. Terceiro tópico, pontuar a honestidade com palavras. É interessante que sempre nós falamos aqui da palavra-chave e a palavra-chave hoje é palavra também. Olha só, querido, aqui na introdução diz o comentarista: os juramentos sempre estiveram presentes na sociedade, então sempre o pessoal jurado. Eles são compromisso que as pessoas assumem publicamente de que cumprirá realmente aquilo que prometeu. Nas Escrituras, os juramentos são de 2 tipos: aqueles feitos por Deus e aqueles feitos pelos homens. Quando Jesus ensina que o nosso falar seja sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Mateus capítulo 5, versículo 37. Ele condena o uso indiscriminado, leviano ou evasivo do juramento que prevalecia entre os judeus. Por isso, nessa lição, veremos como o mestre ensinou que os homens deveriam ser transparentes e honestos em seu falar, para que os juramentos entre eles se tornassem desnecessários, que não iam precisar. Em seu reino, a honestidade de seus membros elimina o uso do juramento. Tiago, capítulo 5, versículo 12. Porque no reino de Deus, onde está a verdade, então não vai precisar de juramento. Prosseguindo o primeiro tópico, não devemos jurar nem pelo céu, nem pela terra. Olha só, o primeiro subtópico, a lei do juramento. Veja só, pessoal, para a gente resumir todas essas coisas, não é obrigatório fazer voto para falar a verdade, porque nós temos já que falar a verdade. É desnecessário fazer o voto para falar a verdade. Segundo subtópico, o propósito da lei do juramento. Veja só, o propósito do juramento antes era benéfico, tinha o objetivo de descobrir a verdade. Então eles faziam ali um juramento e aí esse propósito era para descobrir a verdade, que às vezes a pessoa estava falando mentira e aí eles faziam um voto ali
para poder dizer que ia falar, tudo que falasse era verdade. Seguindo o nosso estudo de hoje, nós estamos falando sobre os valores do reino de Deus. Quais são esses valores? Os valores do reino de Deus, onde Jesus ele prega lá no Sermão do Monte, expressando palavras honestas, faz parte dos valores do reino de Deus. Então, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 e no versículo 37, onde nós lemos aqui, seja, porém, o vosso falar sim, sim ou não, não, porque passando disso é de procedência maligna. Então, Jesus diz que o nosso falar tem que ser sim, sim, não, não. Se passar disso, então é procedência do mal. Quer dizer, a gente passa a começar a fazer uma aliança com o pai da mentira, que é o diabo. Então, passa a se aliar a ele. Mas quando nós estamos na palavra da verdade, aí nós estamos de acordo com o sermão que o Senhor Jesus deixou, que são os valores do reino de Deus, e nós temos que expressar palavras honestas. Veja só, o segundo subtópico, o propósito da lei do juramento. Aí tinha esse propósito para fazer, né? Se você ia falar a verdade, aí fazia aqui esse juramento. Mas não é necessário você fazer o voto, porque nós temos que falar a verdade. Veja aqui, ó, o terceiro subtópico, não jureis nem pelo céu, nem pela terra. Por quê que eles faziam o juramento? Para enganar o povo. Veja só, querido, ele diz aqui a estratagema dos escribas e fariseus quanto ao juramento pode ser notado quando eles diziam que qualquer voto que o adorador fizesse usando o nome de Deus estaria vinculado àquele juramento, mais um voto feito sem que fosse pronunciado o nome de Deus era de menor valor. E esse caso não precisava ser cumprido. Veja só, quando eles falavam quando eles faziam um voto, que eles falavam no nome de Deus, ali eles queriam dizer que estavam fazendo um compromisso de grande valor, porque colocavam o nome do Senhor. Mas quando não falavam no nome de Deus, então eles pegavam e diziam que aquele voto ali não precisava muito de ser cumprido, né? Veja só, queridos, então foi contra esses procedimentos dissimulado e hipócrita que Jesus os confrontou, Mateus 23, 16 e 18. Essa atitude de classificação feita pelos cristãos e fariseus entre os votos obrigatórios e não obrigatórios não tinha qualquer base na palavra do Senhor, esses votos que eles faziam. Na síntese do tópico 1, resumo do tópico 1. O seguidor de Jesus não jura pelo céu nem pela terra. Suas palavras têm peso e verdade. Então, os seguidores de Jesus já não precisam mais de votar, porque nós pegamos aqui o Sermão do Monte, os valores do reino de Deus, que é falar a verdade, que é ser sincero, que é ser honesto, porque Deus, na verdade, ele procura os verdadeiros adoradores. Então, quando nós aceitamos o reino de Deus, nós se torna nova criatura e lá não precisa de você fazer voto, porque você já tem o dono do voto, que é o dono da verdade, Jesus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 17, Jesus disse, está escrito, que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade, quer dizer, veio por Jesus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, está escrito, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós estamos em Cristo, que o reino de Deus já está em nós, nós não precisamos mais dessa questão de votar, porque é a verdade, são os valores do reino de Deus para o crente. Segundo tópico, nossas palavras devem ser sim, sim ou não, não. O primeiro subtópico, como deve ser nosso falar? Tomar cuidado com o que se fala é valioso demais. Como assim tomar cuidado com o que se fala? Porque isso é valioso. Então, essa atitude declara que tipo de pessoas somos, porque vai declarar que tipo de pessoas que nós somos, que você é. Então, essas atitudes, com as palavras que vamos dizer, elas, a verdade ou mentira, vai declarar que tipo de pessoa que você é, que nós somos. Na verdade, um cristão verdadeiro sempre procura falar com verdade e sabedoria,
Com muita propriedade, o sábio rei Salomão falou que a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbio 18, versículo 21. Nós vimos aqui, queridos, eu quero deixar aqui também para você, aonde Jacó, ele faz voto e ele faz um voto com o Senhor. Aqui em Gênesis, capítulo 28, versículo 20, você vai lá ver que Jacó fez voto com o Senhor. E ele lutou para cumprir, né? Nós temos que buscar o Senhor para ele ajudar nós a cumprir, porque o Senhor, ele é fiel naquilo que ele promete. Você não é obrigado a fazer promessa. Vem aqui também em Juízes, capítulo 11, e o versículo 30 e o versículo 31, nós vamos ver aqui uma história sobre Jefté, ou Jefté, como você quiser falar, porque Jefté, ele fez um voto, fez uma promessa, e nós vamos ler aqui em Juízes, capítulo 11, versículo 30, está escrito assim: E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente derem os filhos de Amon na minha mão, porque Jefté estava saindo para uma guerra, e ele fez um voto com o Senhor, que não é obrigado você fazer um voto. Ele diz: aquilo que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e oferecerei em holocausto. Então, veja só que ele fez aqui um voto precipitado, né, sem sabedoria, porque isso é que Salomão diz, que as nossas palavras, né, a morte e a vida está no que nós vamos falar, no poder da nossa língua. E ele fez essa promessa, esse voto ao Senhor, que ele ia para a guerra e lá ele vencesse, que quando ele chegasse em casa, o primeiro que ele encontrasse, a primeira coisa, ele oferecia o holocausto ao Senhor. E quem sai? A filha de Jefté. Então a filha dele saiu na frente, na casa, para receber ele. E agora, como é que vai fazer para cumprir esse voto? Então veja só, queridos, falando aqui sobre votar, nós vamos ver aqui também Mateus capítulo 21, versículo 28. Nós vamos aqui ver também sobre as palavras sim, sim, não, não, porque nós não suportamos o peso do sim e nem do não. Amém, querido? Então, por isso é que nós se apegamos à graça de Jesus, porque ele deixa que nós não é necessário a votar para nós falar a verdade, porque nós estamos nele, ele já é a verdade. Glória a Deus. Então nós vemos aqui a palavra de peso, sim, sim, não, não, passando disso de procedência maligna. Nós vemos também aqui uma parábola onde Jesus, ele fala de um moço que tinha 2 filhos, uma vinha, não é o mesmo lá do filho pródigo, que é outro moço. Aqui em Mateus capítulo 21, versículo 28, diz assim: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha? Olha só. E ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. Então ele falou que não queria, ele falou que o não, mas depois ele acabou indo. Ele dirigiu-se ao segundo e falou-lhe igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Olha só. Então, o primeiro falou que não ia e acabou indo. E o outro falou que ia e não foi. Então ele respondeu: qual dos dois fez a vontade do Pai? Queridos, nós vemos aqui que nenhum nem o outro assumiu sim, sim, não, não. Então ficou esse entendimento de nós não fazer esse compromisso com sim, sim ou não, não. Porque nós temos que estar no Senhor. E como que eu vou fazer isso? O temor do Senhor, que é a sabedoria. Então, quando nós temos ao Senhor, não precisa de voto. E aqui o moço falou que não ia, falou não, e depois ele foi e fez lá o trabalho. E o outro falou que ia e não foi. Então, nós vemos aqui que nenhum assumiu, nem o não e nem o sim, querido. Então, por isso que nós temos que estar sempre naquela palavra, no temor
do Senhor. E não assumir esse não, esse sim, porque quando nós juramos, nós temos que cumprir, porque senão você vai ficar sem nenhum valor diante da sociedade onde você mora, onde você trabalha. Já imaginou, você começa a falar as palavras e não cumprir? A gente vai ficando desacreditado. Olha só, nós vemos aqui também, prosseguindo, o segundo subtópico, o sim e não na vida de Paulo. Então Paulo também, ele falava sim, mas chegou o momento que ele falou lá em Coríntios, que ele ia visitar os irmãos, mas depois não deu, não foi possível. Então por isso, queridos, que se torna nós deixamos com que as pessoas venham nos julgar, né? Ah, mas você não foi, você fez o compromisso, não foi. Então aqui o apóstolo Paulo, ele fez esse compromisso no coração dele, ele ia cumprir, mas não foi possível cumprir. Então tem isso também, você cumpre, você fala no seu coração, mas talvez acontece algo que não dá para você cumprir. Terceiro subtópico, o que passadiça de procedência maligna. Como o caso que aconteceu em Corinto, em que Paulo conhecia a importância da honestidade, da sinceridade nas palavras e ações, Deus quer que sejamos verdadeiros e transparentes em todos os nossos relacionamentos. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele, na verdade, no coração dele, ele queria ir fazer essa visita, ele sabia da honestidade que tinha que cumprir, mas não foi possível. Então, nós vemos aqui a graça e a misericórdia de Deus. Resumo do tópico 2. As palavras do seguidor de Jesus devem ser precisas e assertivas. Prosseguindo, nós vemos aqui o terceiro tópico. Honestidade com nossas palavras. Então, nós temos que ter a honestidade com as palavras, porque não é obrigado a gente andar falando à toa, como diz a palavra. Primeiro subtópico, a palavra honestidade. Então, a palavra honestidade é uma palavra sincera, correta, que o crente tem que ter. Glória a Deus. Segundo subtópico, é possível ser honesto com nossas palavras nesse mundo? Na vida daquele que o evangelho já entrou, houve transformação plena, pois o mesmo busca não apenas curar o sintoma da doença, do pecado, mas também prevenir. Então, a gente que aceitou Jesus, que somos crentes em Cristo, então nós temos agora de prevenir, queridos. Por mais que nós não conseguimos falar só a verdade, mas nós temos que prevenir como? Buscando o temor do Senhor, buscando a verdade em Cristo Jesus. Quero deixar aqui também mais uma reflexão para nós, em Juízes capítulo 16, onde fala de Sansão. Ele tinha um mistério e ele acabava mentindo, né, para Dalila. E quando ele falou a verdade, ele então foi ali morto. Veja só, Juízes capítulo 16, aqui no versículo 6 diz assim: E disse, pois, Dalila a Sansão: Declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poder afligir. Então ela queria que ele revelasse o poder dele onde que estava. Só que o poder dele estava no cabelo, mas tinha que ser rapado, porque ele era nazireu de Deus. Então, Dalila, ela fala para Sansão, e ela comoveu o coração de Sansão, e agora Sansão começa a falar mentira para ela. Fala, se você fazer 7 tranças do meu cabelo, me amarrar com a corda virgem, né? Então, aí as minhas forças serão acabadas. Na verdade, ele estava mentindo. Então chegou o momento que, pela paixão, ele se entregou, ele falou a verdade para ela, e essa verdade fez com que, então, ele morreu quando ele falou ali a verdade. Terceiro subtópico, nós vemos aqui, dando testemunho. Veja só, uma pessoa honesta revela dignidade de caráter, é honrada, digna, procede rigorosamente dentro da regra. Salomão disse que tortuoso é o caminho do homem cheio de culpa, mas reto o proceder do homem honesto. Provérbios 21, versículo 8. O verdadeiro cristão procura ser honesto no que fala, mantendo-se longe da falsidade e da mentira,
conservando a verdade do coração e na conduta, pois é o seu objetivo maior. João 3, versículo 4. Você é conhecido por ser uma pessoa de palavra? Se dissermos a verdade durante todo o tempo, vamos nos sentir menos pressionados a apoiar a nossa palavra em juramentos ou promessas. Então, se nós falar a verdade e nós for sincero, então fica mais fácil para nós, quando nós falar a palavra, né, ser apoiado nas nossas promessas. As nossas palavras ficam sendo valiosas quando nós somos sinceros no nosso falar e no nosso proceder. Porque às vezes a pessoa fala, mas não cumpre. Então, a nossa verdade, a nossa sinceridade é de nós cumprir aquilo que nós falamos. Síntese do tópico 3, o resumo do tópico 3. As palavras dos seguidores de Jesus devem se apresentar retidão e honestidade. Então temos que ser honesto, temos que ter retidão no nosso proceder e no nosso falar. Então ficando aqui a lição de número 6, fica aqui meu abraço, meu carinho a todos vocês, a paz do Senhor Jesus e até a próxima lição, assim o Senhor nos permitir.